2021 já é o ano das siglas no mercado financeiro. Nunca se falou tanto em ESG, BDRs e ETFs. A indústria dos investimentos passa por uma transformação, com as pessoas físicas podendo acessar mercados antes disponíveis só para o investidor qualificado ou institucional. Esse ano a gente viu a B3 ultrapassando a marca de 4 milhões de CPFs cadastrados. E o debate sobre como incorporar boas práticas ambientais, sociais e de governança aos investimentos também ganhou espaço. Por outro lado, os desafios ainda são grandes. O mundo não se recuperou totalmente da pandemia e inflação e crise fiscal continuam assombrando os mercados nessa reta final do ano. E agora, como e onde investir? E para falar sobre isso e muito mais, o Invest News recebe hoje a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, com 9 trilhões e meio de dólares em ativos sob gestão. E está aqui com a gente o chairman da BlackRock Brasil, Carlos Takahashi, mais conhecido como Kaká. Obrigada pela presença, Kaká, e por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui com você, Thaís. Então, só lembrando que a BlackRock estreou a sua coluna mensal no site do Invest News, que é o nosso portal de notícias econômicas e financeiras, e esse mês a gente traz a visão do Axel Christensen sobre o cenário da indústria dos investimentos e a visão da gestora com as perspectivas para o futuro. Está bem interessante, você não pode perder, confere lá. E agora sim, Kaká, eu queria começar falando com você sobre ESG, né, que é o grande assunto aí desse ano. E recentemente a gente viu que a BlackRock se comprometeu a colocar esse assunto no centro aí das suas atividades. Teve inclusive aquela carta do Larry Fink, né, que o cofundador da BlackRock, que escreveu aí, firmou uma série de compromissos, entre eles até aí passar a desinvestir de empresas de carvão térmico e também exigir informações de algumas companhias aí de como elas produzem energia limpa, né? Então, eu queria saber, de lá para cá, o que é que tem sido feito para alcançar esse objetivo? Olha, Thaís, bom, primeiro, de fato, né, as cartas do nosso fundador e chairman e CEO, Larry Fink, se tornaram referência no mercado quando a gente fala de investimentos sustentáveis, quando a gente fala de ESG, né? E, de fato, em 2020, nós assumimos esse compromisso, não é, de desinvestir em empresas de carvão térmico e, ao mesmo tempo, tornar investimentos sustentáveis o centro dos nossos negócios. E, para isso, nós assumimos compromissos adicionais, um deles de tornar todos os nossos de ter o processo ESG em todos os nossos fundos ativos, não é? E também fazer todo um processo de engajamento com relação às empresas que fazem parte dos nossos fundos passivos, ou seja, aquelas que seguem o índice, no sentido de adotarem práticas ESG efetivamente, não é? E também partirem aí para a adoção das estratégias de transição para uma energia mais limpa que proporcione a necessária redução de emissões para que a gente possa chegar no net zero, né? Ou seja, entre emissões e sequestro, chegar no saldo zero até 2050. E aí, claro, durante todo esse tempo, nós temos feito uma série de engajamentos através da nossa equipe de stewardship e governança, que é quem conversa com as empresas, que dá as orientações, que faz as recomendações, acompanha efetivamente as empresas onde nós investimos. Então, continuamos mais engajados do que nunca, né? E agora o grande tema, sem dúvida nenhuma, é a transição para uma energia mais limpa, é a questão do que a gente chama de climate change, net zero, que é a gente conseguir chegar à redução que nós precisamos aqui. E isso traz, claro, uma série de riscos, mas, por outro lado, também traz uma série de oportunidades, porque a BlackRock enxerga efetivamente esse tema como um tema de risco de investimento. Mas, como eu te falei, também traz oportunidades. Muito bem. A gente vê também que os investimentos ligados a ESG têm ganhado espaço, mas aqui no Brasil a gente ainda tem poucos produtos disponíveis, né? Tem aquele ETF, o ECO11, né, da própria BlackRock, que replica o índice de carbono, e eu queria saber assim, o que é preciso avançar ainda para melhorar os critérios para incluir
mais empresas sustentáveis nesse tipo de índice? Olha, acho que nós temos um primeiro grande desafio, né? E falando em mercado local, bom, primeiro só, acho que era bom a gente comentar, Thaís, que esse tema cresceu de uma forma exponencial nos últimos anos, no mundo todo, né? Então, a hora que a gente olha Europa, Estados Unidos, a gente vê um volume muito relevante de investimentos, né? Os investidores procurando produtos ESG, né? Fundos ESG. Então, a gente vê na nossa base de dados, a gente vê em base de dados públicas esse movimento. Aqui no Brasil não é muito diferente, mas é uma parcela muito pequena ainda comparando com o mercado. Hoje, a Europa, por exemplo, praticamente algo próximo aí a mais de 30% dos fluxos tem acontecido em investimentos sustentáveis, né, de toda a indústria. Aqui no Brasil ainda não, é uma parcela pequena, como você comentou. A gente tem algumas alternativas no mercado, a gente tem alguns índices, como você falou, do ECO, né, que é o índice que nós temos o nosso ETF ECO, que segue o ICO, que é o índice de eficiência de carbono. Nós temos o EASY também, né, que é o índice de sustentabilidade. Enfim, mas o ponto todo é que ainda falta informações, ainda falta educação, ainda falta uma série de coisas aí para a gente desenvolver da forma como essa indústria poderia se desenvolver. Mas tem uma notícia boa, né, muito legal, que a gente vai até abordar um pouco quando a gente falar de BDRs, né? Desde que nós lançamos os BDRs, a nossa plataforma na verdade, assim, a B3, né? Porque na verdade a plataforma é do Banco B3 e o Banco B3, através dos BDRs, está trazendo os nossos ETFs globais, né? O que aconteceu? Nesse período inicial, que completou um ano agora, recentemente, o BDR que mais volume tem, e que também está tendo um nível de negociação excepcional, é exatamente o BDR ESG, é um ETF ESG. Então, isso é um bom sinal, não é? Que, de fato, se você tem um bom produto, se você tem uma boa alternativa de investimento, você tem demanda aqui já dos investidores, né? Então, essa é a boa notícia. E aí, trazer, através dos BDRs, trazer um ETF global que já tem um histórico, que tem um índice bastante consistente, que já está aí há um bom tempo nos mercados lá fora, isso também ajuda muito aí o investidor a ter confiança de ir para um investimento dessa natureza. Legal. E com essa demanda, existem estudos ou evidências de que essas práticas ESG já refletem no desempenho das carteiras? Esse é um ponto essencial nessa conversa, né? Porque quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de você adotar boas práticas ambientais, boas práticas sociais e de governança para obter bons resultados, né? E especialmente no longo prazo, ou seja, um resultado que você vai alcançar ao longo do seu investimento. E uma grande discussão do mercado durante um bom tempo escuta, como é que fica o retorno? Isso dá retorno mesmo? E o que aconteceu recentemente? Vários estudos, e um estudo muito bacana que foi feito aqui na BlackRock diz respeito a comparar uma cesta de investimentos de um índice tradicional e de um índice com os critérios ESG incorporados. E é interessante, porque nós pegamos essa comparação exatamente quando bateu a pandemia em 2020. E o índice se comportou tanto sobre a perspectiva de retorno, quer dizer, o retorno é 100% compatível com uma cesta tradicional, só que ele tem uma resiliência maior, ou seja, ele sofre menos com essa famosa volatilidade que a gente tanto fala no mercado e que tira o sono dos investidores. Então, ele tem menos volatilidade. E aí nós falamos, puxa vida, será que isso aconteceu só nessa janela agora da pandemia? E fizemos essa mesma experiência em duas janelas para trás. Não é? E nas duas janelas, o comportamento da cesta ESG foi também a mesma que nós vimos na janela de 2020. Ou seja, via de regra, você tem um retorno compatível com o investimento tradicional e uma resiliência muito maior do que os portfólios tradicionais, o que pode ajudar aí o investidor não só a obter bons retornos, mas dormir mais tranquilo também. Interessante, bem legal. E agora, então, entrando no assunto dos BDRs, né, a gente teve uma mudança muito grande desde outubro de 2020, que as pessoas físicas passaram a poder investir aqui por meio da B3,
e em novembro, na verdade, o número de investidores chegou a 475 mil, comparando com menos de 2 anos atrás, não tinha nem 3 mil investidores, né? Então, a gente viu em 2021 uma entrada muito grande de dezenas de BDRs de ETFs, né? Muitos deles lançados pela BlackRock. A gente tinha aí 74 BDRs de ETFs até outubro, né? 45 deles para pessoa física. Então, eu queria saber o que essa mudança representa em ganho para um investidor pequeno mesmo, a pessoa física ali, o que ele pode acessar a partir disso? Pois eu vou primeiro falar um pouquinho de ETF, que eu acho que é legal a gente falar, né? Porque para muita gente, às vezes, puxa vida, né? Que, afinal de contas, o que é esse. E o que é essa sopinha de letra? É muita sopa de letra, né? Então é Verdade. ESG, como você falou, é ETF, é BDR, né? Então o ETF, que é uma, vamos dizer, são as três letrinhas que significa Exchange Traded Funds, na verdade são fundos tradeados, ou seja, negociados em ambiente de bolsa. Não é? O que isso traz de vantagem? Primeiro, os ETFs replicam o índice. Então, em vez de você selecionar uma cesta de empresas para você aplicar na bolsa, não é? Você, através do índice, você já está de forma ampla investindo na bolsa de valores, por exemplo, aqui na B3. E assim vai com qualquer índice. A hora que você pensa no IVV, né, que é um outro ETF que a gente tem aqui, que replica o S&P 500, o investidor está aqui na bolsa local investindo nas 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York. Então, é uma forma, né, de você fazer um investimento de uma forma ampla. Esse é o primeiro ponto, quando você está indo para o índice. O segundo ponto é que o investimento através do ETF te traz liquidez, te traz eficiência, te traz transparência de preço e custo, não é? Porque é um custo absolutamente honesto, como eu costumo falar, né? Sem discutir se é alto ou baixo, é um custo honesto, que é importante para o investidor. Não é? E aí, tendo aí abordado o ETF, vamos falar dos BDRs, né? Então, o que acontece? A mudança regulatória que nós tivemos no ano passado, primeiro, que os BDRs ficaram disponíveis para o investidor de varejo. Antes ele era disponível somente para o investidor qualificado. E com isso, abriu a possibilidade também, a norma, né? Isso é uma evolução regulatória super bacana, importante. A norma permitiu que a gente trouxesse os ETFs globais aqui para o Brasil. Por isso que nós trouxemos aí esse pacote já bastante grande de opções para o investidor. E qual é a grande vantagem? Primeiro, as vantagens que que dizem respeito ao ETF. E segundo, quando você vai para o mercado global, aqui, apesar da nossa bolsa ter uma quantidade razoável de empresas listadas, a gente está falando aí algo perto de 400 empresas listadas. Quando você vai para o mercado americano, você passa de 2.500. Quando você vai para a Bolsa de Tóquio, vai lá também para 2.700. Você vai para Xangai, você vai bater na casa das 2.800. Você vai para o DAX na Alemanha, você vai lá também para mais de 2.000 empresas listadas. Então, isso traz uma possibilidade de diversificação muito mais ampla. E fora a diversificação, aí eu falei em quantidade, né? Mas você vai ver nas bolsas lá fora, nos índices, que você tem setores diversificados, né? Então, a hora que você fala em tecnologia, por exemplo, a gente tem muito poucas opções aqui. A hora que você fala em saúde, healthcare, de uma forma ampla, menos ainda. A hora que você fala em biotecnologia, não é? Você não tem a opção aqui. Então, mesmo quando você fala em mercado financeiro, a gente vai ter bancos aqui, a gente vai ter uma coisa muito concentrada. Quando você fala em mercado financeiro, em sistema financeiro lá fora, você vai encontrar muitas outras opções de empresas que fazem parte do sistema financeiro. Então, isso tudo traz uma diversidade muito grande de setores também. E traz a diversidade geográfica. Você também pode estar lá exposto à China, né? Então, hoje você tem aí um grande debate sobre China, Estados Unidos. Então, por que não diversificar geograficamente? Você tem discussões sobre recuperação econômica pós-Covid em diferentes níveis e em diferentes regiões do mundo. Então, também você tem a diversidade geográfica. E outros temas, né? Como, por exemplo, ouro e prata. Você pode acessar mercado de ouro e prata através de um BDR de ETF. Então, tudo isso dá um leque de opções para o investidor incrível. E, como eu falei, de uma forma muito fácil, simples, eficiente, baixo custo, transparência de preço e assim vai.
Legal. Agora, além desse tipo de produto, tem espaço também para popularizar investimentos mais alternativos fora da bolsa, de repente? Como é que a BlackRock vê isso? Olha, assim, a hora que você vai para o mundo de investimentos, né, e a BlackRock, apesar dela ser muito conhecida pelos ETFs, né, e agora, óbvio, aqui no Brasil, através dos BDRs de ETFs, a BlackRock também faz a gestão de uma quantidade super relevante daquilo que nós chamamos de investimentos alternativos, né? Que estão muito mais próximos da economia real. Isso nós já fazemos globalmente, né? E nós já temos trazido para o Brasil também opções dessa natureza, né? Então a gente tem aí as estruturas de feeder funds, que são os fundos abertos aqui localmente, que trazem esses fundos que nós temos lá fora, né? E fundos muito interessantes, porque você tem tanto a exposição global, quanto você tem estratégias específicas que você pode capturar através das opções, vindo através de fundos. Então, tem aí uma diversidade de opções. Acho que o ponto relevante, né, Thaís, é você permitir a diversificação para o investidor de uma forma simples e eficiente, e uma diversificação através de veículos também simples e eficientes, que é um pouco do que nós falamos sobre os BDRs, é um pouco também a respeito desses feeder funds locais, né, dos fundos que trazem o fundo lá do exterior dentro de uma estrutura local, que facilita muito para o investidor. E um ponto importante também, sem dúvida nenhuma, é permitir que essa diversificação seja global, não é? Porque hoje, de fato, você vê que, eventualmente, quando as coisas não estão indo bem aqui, podem estar indo bem lá fora, podem estar indo bem em algum lugar do mundo, podem estar indo bem em algum tema, e isso, obviamente, vai ajudar muito os portfólios dos investidores. Perfeito. Agora, sobre um tipo de investimento mais controverso, né, que divide opiniões, queria saber se existe um posicionamento da BlackRock, qual seria a visão de vocês sobre a chegada desses ETFs de criptoativos aí, que a gente viu tanto na B3 quanto em bolsas internacionais, né, isso está chegando nas bolsas. Então, existe algum posicionamento de vocês em relação a esse assunto? Olha, Tess, o que eu posso dizer é o seguinte: a BlackRock é uma casa que gosta muito de estudar tudo, não é? E estudar sobre todas as perspectivas, não é? Porque a gente sempre preserva, antes de mais nada, que o investidor tenha uma boa experiência. A gente gosta, e esse é o objetivo da BlackRock, ajudar o bem-estar financeiro do investidor, sobretudo no longo prazo, não é? E a BlackRock também é muito zelosa com as questões de risco, né? E ela nasceu dentro de uma perspectiva de tratar o risco de uma forma diferenciada para trazer uma boa experiência para o investidor. Então, essas alternativas todas estão dentro dessa perspectiva sempre de fazer uma boa análise e um bom estudo a respeito do tema. Perfeito. É um assunto ainda muito novo, né? Assim, que carece aí de um desenvolvimento, né? Com certeza, né? Como tudo que é novo, a gente nunca pode desprezar, muito pelo contrário, a gente tem que olhar com muita atenção, mas a gente tem que estudar com muito carinho e muita profundidade dentro dessas perspectivas que eu te falei, né? Afinal de contas, uma coisa só se torna bem-sucedida no longo prazo na medida em que as pessoas tenham efetivamente uma boa experiência. Muito bem. Agora, sobre um cenário mais macro, né? Esse ano a gente viu os juros voltando a subir, contrariando as expectativas de um ano atrás. A gente vê inflação de 2 dígitos agora, o impasse fiscal, a PEC dos precatórios, que foi aprovada recentemente. Como você avalia o desempenho da equipe econômica esse ano e o que esperar para o ano que vem? Olha, Thaís, a gente olhando para a equipe econômica, os desafios não foram pequenos, né, para nenhuma equipe econômica no mundo, né? Acho que o mundo inteiro enfrentou um desafio único, né, que nós vimos novos temas surgindo, não é, até em decorrência de dois fatores, né, em decorrência da enorme liquidez que teve que ser colocada no mercado globalmente, e ao mesmo tempo as assimetrias, ou seja, as diferenças todas de velocidade e intensidade de recuperação econômica, e agora, mais recentemente, as consequências de uma certa ruptura
na cadeia de suprimentos, né, trazendo aí uma perspectiva inflacionária globalmente. Né? Então, tem vários temas aí bastante complexos, tem sido desafiador para todas as equipes e aqui para o Brasil também não tem sido diferente. Né? Claro que tudo isso, né, nós temos vários temas que ainda não estão devidamente solucionados, não é? Então, a própria questão do principal assunto dos últimos anos, que é a pandemia, o Covid, né? Então, surgem novas cepas, a gente não sabe o quanto elas ainda podem estar afetando as economias, e nós temos também um ambiente que traz aí toda a volatilidade, isso é comum em vários mercados e não é diferente aqui no Brasil, quando você tem perspectivas de mudança de governo, eleições e assim por diante. Né? Então, claro que a gente vê essa possibilidade aqui também. Né? O nosso economista, estrategista, abordou muito melhor esses temas todos com a profundidade que compete a ele, né? Mas, de fato, aí sim, sob o olhar aí de quem está aí ajudando a gestora, ajudando os investidores, né, Thaís? Acho que o importante, acho que é o investidor estar aí atento a tudo isso, né? O investidor está olhando as oportunidades e também está pensando em formas de proteger o seu portfólio para ventos contrários que possam vir. Né? Então, sempre tem que ter esse olhar. Lembrando que ano que vem é ano eleitoral, historicamente é um período de maior volatilidade, né? Então, na sua visão, existem temas assim para o investidor ficar de olho no ano que vem? Quais seriam eles, assim, para ele prestar atenção? Thaís, ainda que seja uma palavra que a gente repete com muita frequência, a gente bate muito nessa tecla, é diversificar. Né? Definitivamente é diversificar, é olhar o portfólio de uma forma mais ampla, não é? E ter um planejamento financeiro bem estruturado, né? Ou seja, o que eu vou precisar no curto prazo, o que eu posso deixar aí para o médio prazo, o que eu tenho que reservar para o longo prazo, quais são os meus objetivos. Né? Então, essas respostas todas, né, que estão ali muito relacionadas com o suitability, é que vão dar as indicações necessárias para você passar bem por esses momentos. Né? Então, acho que cada vez mais a gente precisa fomentar a educação financeira, precisa fomentar a informação, exatamente para que o investidor tenha cada vez mais esse olhar de planejamento, e aí sim ele vai poder fazer as alocações necessárias dentro de uma perspectiva mais ampla. E aí a diversificação é o grande, digamos assim, é o grande antídoto, né, para você se proteger em períodos mais complexos, de maior volatilidade, e também é a grande vitamina para você dar um boost aí no seu portfólio no longo prazo. Né? Então, são esses dois olhares aí que a diversificação pode trazer. E a possibilidade da diversificação global, ela pode ajudar demais a passar por momentos como esse que a gente está aí antevendo para o ano que vem. Tá certo. Então, para finalizar aqui a nossa conversa, levando em conta as projeções que foram feitas já para o ano que vem, dá para identificar onde estarão as melhores oportunidades para investir em 2022? Olha, acho que de novo, né, o Axel dá uma lidinha lá que ele deu alguns bons insights a respeito disso, né? Mas de novo, acho que eu insisto bastante, Thaís, na questão da diversificação, não é? Porque você tem aí essas possibilidades todas para você proteger o seu portfólio, para você alcançar boas oportunidades, né? Então, esse é o grande caminho aí que a gente tem que seguir, né, para passar aí por períodos como esse que, como eu já falei, a gente está vendo adiante. Muito bem, então fica aí a mensagem do Kaká para você, investidor aí que já está cauteloso, olhando para o próximo ano, montando as suas estratégias. Kaká, eu quero agradecer a sua participação aqui, muito obrigada por essa ótima entrevista, espero recebê-lo novamente por aqui. E é isso. Quer se despedir aí do pessoal? Quer deixar uma última mensagem? Legal, obrigado, Thaís. Prazer muito grande estar aí com vocês, né? E sem dúvida nenhuma, ano desafiador que a gente vai ter em 2022. Então vamos entrar com o pé direito, né? Então, um ótimo ano para todos vocês.
E é hora, de fato, de cada vez mais a gente pensar no longo prazo, né, de a gente planejar as coisas com cuidado, ter uma visão clara de em que momento a gente vai necessitar de cada pedaço do nosso dinheiro, né, que é obtido com muito suor, com muito esforço, né, então tem que cuidar muito bem disso e nem não ter medo, né, desse mundo da diversificação. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, muitas vezes a gente fala, puxa vida, isso não é para mim, não é? Isso é para algumas poucas pessoas. Nada disso. Você tem uma forma muito fácil hoje de alcançar mercados que você talvez nunca imaginasse poder alcançar através de todos esses veículos que trazem uma enorme facilidade para isso, como os BDRs aí que a Thaís trouxe aqui para a nossa conversa, tá? É isso aí. Então, se você gostou dessa entrevista, aproveita e deixa o seu like nesse vídeo, compartilha, e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigada e até mais.